Hoje é mais um domingo feliz, porque estamos começando mais um programa Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura, tratando o diferente com igualdade. Ele é desenhista, design de interiores e desenvolve maquetes eletrônicas em 3D. Eu estou falando de Ricardo Lituini. Vamos conhecer mais um pouquinho da vida dele hoje. Eu sou Beth Lima e já estarei de volta com vocês. Este é o programa Sarau Paulistano, um novo olhar sobre a inclusão social. E eu tenho aqui ao meu lado hoje o Ricardo Lituini. Estou falando certo seu sobrenome? Exato. Lituini. Ricardo, seja bem-vindo ao programa Sarau Paulistano. Obrigado, Beth. E eu queria que você cumprimentasse o nosso público guarulhense. Boa noite aos telespectadores do programa paulistano. E estou aqui para demonstrar e mostrar um pouquinho dos meus fazeres, né? Afazeres entre outras coisas que eu também guardo, no caso. Quer dizer que você é desenhista, desenvolve maquetes eletrônicas em 3D? Em 3D. É isso? Ainda é design de interiores ainda? Eu faço designs também. E ele faz tudo isso, gente, depois de passar por uma história aí que vocês vão conhecer um pouquinho nesse momento. Ô, Ricardo, a sua deficiência é de nascença? Na verdade, Beth, a deficiência veio depois. Com 10 anos apareceu o diabetes, né, que eu não tinha. E aí foi onde começou a complicar e apareceu problema de visão, neuropatia crônica, no caso, que deu nas pernas, essas coisas assim, né? E foi depois do óbito da minha mãe, que eu fiquei sabendo do falecimento e apareceu, deu aquele choque emocional, aí foi onde encadeou o diabetes, né? Mas provavelmente você já tinha essa predisposição, né, a ter a diabetes, e aí com esse trauma ela desenvolveu, será que é isso? Provavelmente sim, mas seria tipo a diabetes mellitus, a hereditária no caso, né? Que depois de anos aí eu fiquei sabendo que pessoas da minha família também tinham diabetes, né? Que começou a aparecer. E por causa do emocional, ela apareceu mais cedo, né? E as hemodiálises, você... Fiquei 5 anos fazendo hemodiálise, é um tratamento que judia bastante. E não desejo para ninguém isso, não. Essas hemodiálises são também em função da diabetes? Ela dá falência renal, né? Deu falência renal e aí quando dá falência renal não tem jeito, tem que entrar na máquina para poder fazer, aí fica na fila de transplante, né? E você ficou na fila do transplante quanto tempo? 5 anos e meio. 5 anos e meio? 5 anos e meio. E você fez o transplante? Foi pâncreas e rim. Foi Pâncreas? duplo, no caso. A médica falou que era para acabar, tentar tirar o mal pela raiz, cortar o mal pela raiz, né? E deu certo. Graças a Deus, vai fazer 12 anos já. Ali, um pouquinho antes da gente começar o programa, você estava falando pra gente ali nos bastidores que você tem, o que? Você tem 3 pâncreas, é isso que você falou? Na verdade eu tenho 2 pâncreas, 2 pâncreas e 3 rins. E 3 rins. Como que é isso? Eu não consigo imaginar isso. Porque não foram tirados, porque não atrapalha em exames, então eles resolveram não tirar. Então eu tenho meus 2 pâncreas, tenho o meu primeiro pâncreas, que é o meu mesmo, e o transplantado.
Ah, então Tá você no não lugar, não fez foi um mexido. transplante, então, assim, você fez um implante de um pâncreas, é isso? Não, eu transplantei mesmo. Porque transplante é quando você troca, né? Então, mas foi Transplante, colocado... tira um e coloca outro. Então, foi trocado. Mas é que o meu eles não tiraram do lugar. Eles colocaram, no caso, tem 2 bolsas aqui perto do intestino. E o pâncreas está do lado de cá, do lado direito. E o rim está do lado esquerdo. Se passar a mão aqui, dá para sentir o rim. E os meus 2 estão aqui atrás. 3 rins, então. 3 rins. E aí agora eles estão dando conta direitinho de manter você... Graças a Deus está tudo intacto, né? Muito bom. Mas você também tem um problema de visão, né? Tenho. Que No que caso, você também falou foi causado pelo diabetes. Por que você perdeu a visão? Qual foi a causa da perda da visão? Na verdade, foram feitas cirurgias a laser, porque a glicemia estando alta, ela dá sangramento na visão e é onde vai apagando a imagem que a gente vê, né? E aí teve que fazer as cirurgias a laser para ver se estancava o sangue que soltava, no caso, para atrapalhar a visão, e aí, estancando, eu tive o descolamento da retina, que aí eu fiquei cego total. Ô, Ricardo, assim, eu conheço você há pouco tempo, né? Não muito tempo, mas eu já vi você algumas vezes lá na Loucademia, Sim. Né, que a gente tem esse projeto da Loucademia de Artistas. Eu acho você, sempre acho você uma pessoa muito alegre, Sim. sempre piadista. Estivemos juntos também lá na feira, né? Foi. Na Reatec. Na Reatec. Né? Eu sempre vejo você sorrindo, brincando. Sim, nunca né? deixei. Como foi a tua infância com tudo isso que você passou? Foi bem turbulenta, mas sempre soube levar de boa. Nunca desisti dos ideais, dos objetivos, né? Eu penso que desistir nunca, né? Então, quando começou a aparecer os problemas, eu fiquei muitos anos internado, muito tempo internado, então ficava mais tempo internado do que fora. E o tempo que eu tinha fora, eu, por ser criança, não sabia que não podia comer doce, comia doce e voltava para o hospital de novo, né? Então, mas nunca baixei a bola, nunca deixei de brincar, de dar risada, isso aí eu guardo dentro de mim. E o contato com as outras crianças na escola, principalmente? Você estudou? Sim, normal, assim? normal, brincava com todo mundo. A única coisa que tinha de ruim é porque eu tinha que sair no meio da aula para poder tomar insulina, que eu tomava insulina. E aí pensavam que era uma droga que eu estava injetando, né? Então, tá injetando o quê? Droga na veia? Não, não é remédio. Aí teve que chamar meu pai para ir lá na escola, para falar, para explicar que era insulina. Porque você mesmo que aplicava? Eu que aplicava. Então, tem insulina a regular, tem a insulina regular, que o efeito dela é instantâneo, né? E que é transparente. E tem a insulina que ela é leitosa, que é NPH. Então, quando viram aquela insulina branca injetando na veia, pensaram que era cocaína, né? Injetável. Aí chamaram lá, vou ligar pro seu pai, você está injetando droga. Não, aí chamaram meu pai foi lá na escola. Não, não é remédio. Aí levou toda a documentação que precisava levar. Aí, em vez de eu tomar, que nem eu estava aplicando perto do dentista da escola, né? Me viram sentado no banquinho lá, aí me encaminharam até a secretaria, falou, daqui para frente você vai aplicar aqui dentro. Aí parou com isso daí. Entendi. Mas pensava que eu estava injetando droga, e não era, né? A sua personagem na Loucademia de Artistas é o? Guinho. 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 Guinho, com G, Guinho. É uma criança arteira, né? Sempre faz arte. Então... quem não assistiu ainda, assista, tem no YouTube. É bacana. Né, Loucademia de Artistas. É um projeto criado por Cacau Caju e Beth Lima. Eu não estou participando dessa temporada devido a muitos afazeres. Verdade. Mas eu sempre recomendo, estou sempre por perto, ajudando na direção. E tá bacana. Acessa no YouTube que assim já assiste todos os episódios. Exatamente. Né? Bom, agora chegou aquela hora gostosa que todo mundo fica esperando, que é o Cantinho da Arte e Cultura. Cantinho da Arte e Cultura.
hoje no nosso Cantinho da Arte e Cultura eu trago para vocês esse moço que é meu amigo. Eu nem sei mais quanto tempo que a gente tem de amizade aí, porque já faz bastante tempo. Mas ele é sensacional, você vai concordar comigo, Ricardo. Eu trago para vocês aqui para cantar bonito pra gente ele, Beto Torquato. Ah, como é que é? Ah, como é que faz pra ter esse sorriso permanente? Ah, felicidade, ah, felicidade. Eu já fui assim, não me dei conta de tanta. Eu já fui assim, não me dei conta de tanta confiança. Tive nos outros. A ingenuidade me fez acreditar. A ingenuidade me fez acreditar. Ah, como é que é? Ah, como é que faz pra ter esse sorriso permanente? A felicidade, ela é feita de tudo de bom. A felicidade, ela é feita de tudo de bom. Ah, como é que é? Ah, como é que faz pra ter esse sorriso permanente? Sarau Paulistano, inclusão pela arte e cultura. Apoio! Comercial Pneu de Ouro de Cubatão, Empório Nagano, Mística Day Spa, relaxamento e embelezamento. Revista Vitrine de Sucessos de trilhadalegria.com. Sua festa no rumo certo. De volta no programa Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura. Hoje conversando com Ricardo Lituini, né? Quem cuidou de você nesse período que você teve tantos problemas? Meu pai, velho guerreiro. Ele tá sempre comigo todo o tempo. Parou de trabalhar para cuidar de mim nessa época que eu fiquei doente mesmo, que eu comecei a fazer diálise. Saía de casa às 6 horas da manhã, ficava das 8 da manhã até às 10, 11 horas da noite no hospital. Ia embora. Às vezes ficava... na verdade ele foi minhas pernas, meus braços, meus olhos, né? Que até procuração eu tive que fazer para poder fazer, porque eu estava muito debilitado na época. E ele que cuida até hoje, né? Tá com 70, vai fazer 78 anos lá e tá firmão, firme e forte. Então hoje você ainda mora com ele ainda? Moro com ele. Em casa é eu, meu pai e Deus. Tenho 2 irmãos, mas moram longe, né? Então... E a história de você quase ter ficado paraplégico, por que que foi? Na verdade foi uma desobediência que eu fiz ao meu pai. Tava um tempo chuvoso, meu pai falei, pai, eu tinha uma locadora, aí eu falei, eu vou buscar uns vídeos para colocar na locadora. E aí meu pai falou para mim, não vai não, que tá chovendo, chão liso, sabão, você vai de moto, perigoso. Aí eu desrespeitei, na verdade, né? Falei, você não anda em mim? Peguei, subi na moto, sem capacete, sem nada e fui. Chegando na Imaculada da Conceição, no 18, lá em Osasco,
O sinal fechou na frente da igreja, fechou o sinal, eu vi aquele monte de lanterna vermelhinha parando, e eu vindo no arrepio com a moto. Aí eu freiei, quando eu freiei a moto rabiou, eu soltei, eu falei, e agora, Senhor? E freiei de novo, quando eu freiei ela jogou. Aí a moto saiu arrastando aqui, levantando fogo, faísca, e eu saí rodando aqui assim, bati na traseira de um carro e entrei para debaixo do carro. O rapaz apavorado não esperou o resgate chegar e me puxou. Quando ele me puxou, ele levantou meu corpo, estralou as costas. A 7ª vértebra da coluna tinha saído para fora. Aí me jogou de qualquer jeito dentro do carro, cheguei no hospital, o médico falou, tenta mexer as mãos. Não consegui, tenta mexer os pés. Falei, não. Ele falou, tem uma notícia, infelizmente tem uma notícia ruim para te dar, você vai ficar tetraplégico, você vai mexer do pescoço para baixo, você não vai mexer mais. Aí eu vou chamar a sua família para vir te buscar, que daqui para frente você vai vegetar numa cama. E aí comecei a chorar, né, pedi para Deus não me deixar daquele jeito. E aí depois de uns 40 minutos chorando, conversando com Deus lá, essa mão aqui assim começou a fazer assim. Aí eu comecei a gritar, chama o médico, o médico veio e falou, leva ele agora para tirar outra radiografia. Aí ele colocou as duas radiografias, assim, uma perto da outra. A 7ª vértebra de um lado estava fora e do outro estava dentro. Aí ele falou, isso para nós não existe. Isso aqui praticamente é um milagre. Se você tem um Deus, agradeça muito a esse Deus, que isso aqui não tem como voltar para dentro. Aí você merecia umas palmadas porque desobedeceu o papai, desobedeci, né? Nossa, assim, eu fiquei muito contente de ter voltado, mas eu fui lá e pedi perdão pro meu pai de tudo quanto é jeito, né? Porque isso aí eu falei, nunca mais vou desrespeitar meu pai de novo e graças a Deus Deus só tem dado mais e mais força para mim subir, porque pensei que fosse ficar numa cadeira de roda motorizada, talvez nem isso, né? Mas também teve meu castigo, fiquei quase 3 meses com colete cervical, dormindo de barriga para cima, sem poder me virar na cama. Mas hoje você ainda fica na cadeira de roda? Fico, mas eu tenho movimento com as pernas. Tenho. Você consegue andar? Consigo andar, eu tenho mobilidade. Mas não pode ficar andando muito tempo, é isso? Não, porque isso aqui também foi uma ferida, na verdade foi uma cirurgia que foi feita no hospital e foi arrancado meus 2 calcanhares fora. Ele não deixou nada pra ninguém, né? E fiquei sem os calcanhares. Olha que história, hein, gente? Olha que história. Meu Deus. Mas como assim? O que você teve no calcanhar pra... Na verdade foi uma... eu já fiz 59 cirurgias já. 59? 59 cirurgias. E uma das cirurgias que eu fiz foi a do pulmão. E essa do pulmão eu entrei em coma. Fiquei 7 dias em coma. Voltei do coma, eu estava com úlcera de pressão nos 2 calcanhares. E aí infectou dentro do hospital, o médico vascular abriu para ver o que tinha acontecido. E aí falou, infectou o osso, eu vou ter que amputar, para não prejudicar a sua perna e ter que amputar. E aí foi arrancado, tirou da ponta do meu pé, do peito do pé para trás, ele arrancou tudo. Deixou sem calcanhar dos 2 pés. E de lá para cá, o médico falou, você vai ficar de molho. Só que ele não tinha um acompanhamento de um ortopedista para fazer isso. Ele cortou sem acompanhamento nenhum do ortopedista para falar onde ele deveria ter cortado ou não. E aí ele cortou, e quando eu passei com o ortopedista há um tempo atrás, o ortopedista falou assim, foi a pior burrice que ele fez, ter mexido no seu pé, porque não tem conserto. Não tem como reparar o erro que ele fez aí. Ele tirou demais as pontas dos ossos, então não tem como colocar pino, né? E não tem como colocar um implante de uma prótese interna. Então você vai ficar assim, mas veio outras coisas, tipo, vamos amputar seu pé para dar mais mobilidade para você ter um custo de vida melhor. E aí eu falei, não, eu entrei andando no hospital e eu vou continuar com meus pés, não vou deixar. E aí fui, me chamaram 5 vezes para amputar. Chegava lá, o vascular falava assim, mas você não tem nada no pé. Seu pé tá bonito, tá limpinho. E não tem o que fazer aí. Se você tem mobilidade, a última vez que eu passei agora no médico, o médico falou, se você tem mobilidade nos pés, por que eu vou tirar a sua mobilidade? Então que fique desse jeito. Se você colocando a bota tem como você dar umas caminhadas, dar uma andada, então vamos deixar do jeito que tá, não vamos mexer não.
Aí eu dei glórias a Deus, né? Entendi. Por isso que você, de vez em quando você está caminhando e de vez em quando É, você de vez em tá quando na eu fico cadeira, sentado. né? Porque ainda, na verdade, faz 12 anos que eu tenho essa ferida nos pés e a ferida ainda totalmente não está cicatrizada. Ela ainda tem uma parte aberta ainda, né? Entendi, entendi. Você tem qualquer problema mesmo que você tenha em casa? Dor de cabeça, um resfriado, uma garganta inflamada? Olha que história que nós temos aqui hoje. Essa é a história de superação do Ricardo Lituini, de tudo que ele passou. Isso contado aqui em pouco tempo, porque o programa é curto, né? Mas olha só que história que nós temos aqui, quanta coisa esse moço passou e ele ainda trabalha, tem o sustento dele, mas agora obedece papai, né? Direto. Falou, é uma ordem agora. Ricardo, nós estamos terminando o nosso programa Sarau Paulistano de hoje. Sim. Né? Deixa uma mensagem rapidinha para os nossos telespectadores. Desistir nunca, render-se jamais. E tudo posso naquele que nos fortalece. Segurar na mão de Deus e tudo vai dar sempre certo. Nunca desistir de nada. E se falar, não vale a pena, vale sim. Vale a pena viver de novo, vale a pena curtir a vida, vale a pena ser feliz, mesmo tendo seus problemas em casa ou não. Separa, né? Mas vale a pena muito a vida. Então, eu sempre lutei por ela e vou continuar lutando sempre e não vou desistir nunca. E sempre acreditar que existe um novo amanhecer. Né? Verdade. E que pode se fazer Beth, eu tenho as coisas melhores. Só um pedido a fazer. Porque na hora que eu cheguei aqui, não tem uma rampa de acesso para mim nem embaixo, eu tive que levantar. Sim, nós procuramos até nem trazer cadeirantes, né? A gente chamou você justamente porque eu sabia que você podia caminhar um pouquinho, né? Mas uma pessoa que é cadeirante mesmo, a gente não tem o acesso e precisaria de uma rampa ali de 3,5 metros mais ou menos por 1,20 de largura, que para dar acesso para as pessoas poderem vir no programa. E tem muita gente que precisa mostrar o que sabem fazer, que tem o dom, né? E não é porque está numa cadeira de roda é inválido ou incapaz de fazer alguma coisa. Ao contrário, tem pessoas que surpreendem a gente cada vez mais. Com e certeza, se a gente olhar para trás, imensos. A gente não tem nada perto daquelas pessoas que têm problemas piores que o nosso. É verdade, é verdade. Bom, Ricardo, nós estamos terminando mais um programa Sarau Paulistano. Não deixe de escrever programasaraupaulistano@gmail.com. Se quiser perguntar alguma coisa, pedir alguma música, algum cantor, você tem algum talento aí na sua família, quer trazer para cá o programa Sarau Paulistano, escreve para a gente. programasaraupaulistano@gmail.com ou liga para Beth Lima, DDD 11 986 54 3195. E no próximo domingo nós estaremos aqui com mais um programa Sarau Paulistano. E terminando, como sempre, com mais uma música do nosso querido Beto Torquato.
Hoje é dia do rock and roll. Hoje é dia do rock and roll. Hoje é dia do rock and roll.